Você vai fazer o vestibular da UERJ? Vem comigo nessa correção e comentário da prova do vestibular 2020, prova discursiva. Antes de começar, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo, beleza? Vamos embora! Bom, gente, vou começar a resolver a prova da UERJ, discursiva, vestibular 2020, tá? Essa prova aconteceu no dia 1º de dezembro de 2019. Foi uma das provas mais fáceis assim, que apareceram nos últimos anos, tá? Uma prova relativamente simples, uma prova relativamente fácil, tá? Uma coisinha ou outra, uma questãozinha ou outra com uma certa pegadinha, mas assim, nada demais, é só ter um pouquinho de atenção, tá? Ficar ligado nos conceitos, mas vamos ao que interessa, vamos resolver as questões aí. Bom, então, a primeira questão, peço que você dê uma pausa no vídeo, dê uma lidinha na questão para a gente começar a resolver. Após a leitura da questão, eles, com base na tabela, nomeiem o gás correspondente a um composto orgânico e sua respectiva geometria molecular. Tá? Então, observando aqui a fórmula molecular e as fontes desses gases, desses compostos, no caso, tá? O composto orgânico é o CH4. Tá? Então, ele quer saber o nome dele, né? O nome desse gás. O CH4, o nome dele é o metano. Tá? Vai ser o metano. Tá? A geometria molecular do metano. Então, nós vamos ter o carbono, né, ligado a 4 hidrogênios. Tá? Então, vamos ter um átomo central ligado a 4 átomos ligantes. Essa geometria, que nós temos um átomo central ligado a 4 átomos ligantes, tá? Ela vai ser uma geometria do tipo tetraédrica. Tetraédrica. Tá? Então, até o momento, simples aí. Indique ainda a fonte do gás que corresponde a um óxido neutro. Ora, o óxido neutro, nesse caso, vai ser o N2O. Óxido neutro, nós temos 3 tipos aí. O CO, o NO e o N2O. Lembrando que o N2O ele pode reagir com o oxigênio do ar, né, formando dióxido de nitrogênio. Tá? E aí, nesse caso, ele vai formar a chuva ácida. Tá? Mas aí, nesse caso, o que ele está querendo aqui é a fonte de gás. A fonte desse gás, que é o óxido neutro, no caso, vai ser um fertilizante. Fertilizante. Tá? Vai ser a fonte dele. E ainda ele quer saber a fórmula molecular daquela que é uma substância simples. Substância simples é formada por um único elemento químico. No caso aqui é o O3, que é o gás ozônio. Então, O3. Tá? Então, gente, questão de graça essa daí, né? Bem simples, bem tranquila mesmo, tá? Ter atenção aí nos detalhes, mas nada demais. Vamos para outra questão aí. Então, após a leitura aí, que vocês fizeram da questão 2, ele quer que escreva a fórmula estrutural do metanal. Metanal é um aldeído. Aldeído, grupo funcional C-O-H. Como é metanal, só tem um carbono. Então, está aqui a fórmula estrutural dele. Tá? Ele quer saber o nomeio tipo de isomeria espacial. Poxa, a isomeria espacial nós temos de 2 tipos. Nós temos a geométrica e a isomeria ótica. Tá? Só para a gente lembrar aí, vamos fazer uma lembrança aí. Isomeria geométrica pode ser cis trans ou EZ. Para ter isomeria geométrica, tem que ter carbono com ligação dupla em outro carbono. E isomeria ótica tem que ter carbono assimétrico.
E quer saber o tipo de isomeria espacial presente na molécula do glutamato monossódico. Ora, aqui nós temos carbono com ligação dupla. Nos dois casos aqui. Só que está carbono com oxigênio. Não é carbono com carbono. Então, já não pode ser isomeria geométrica. Então, vamos partir agora para a isomeria ótica. Para ter isomeria ótica, tem que ter carbono assimétrico. E aqui nós temos esse carbono. Aqui, ele é um carbono assimétrico. Ele está ligado ao grupo nitro, NH2. Está ligado... Nitro não, desculpa, o grupo amino, né? Está ligado ao grupo amino, que é NH2, está ligado ao hidrogênio, está ligado a todo esse grupamento de K e todo esse grupamento de K. Então, nós temos um carbono assimétrico aí. Tá? Então, nesse caso, o tipo de isomeria presente é a isomeria óptica, devido à presença do carbono assimétrico. Continuando, ele quer que indique a fórmula molecular da base inorgânica presente na composição da vacina. Bom, aí, tomar cuidado. Lendo aqui o texto, está falando que dentre essas substâncias estão o metanal, o hidróxido de alumínio e o glutamato monossódico, que são os formadores dessa vacina. Então, o hidróxido vai ser hidróxido de alumínio. Ele quer saber a fórmula. Hidróxido de alumínio é AlOH3. Hidróxido de alumínio. E por último, ele quer saber o número de carbonos com hibridação sp2. Então, carbono sp2, só para a gente lembrar aí. Como é que ele vai ser? Ele vai ser um carbono que tem ligação dupla e duas ligações simples. Aonde vai aparecer esse carbono com ligação dupla? Vai aparecer aqui. E nos carbonos que tem o benzeno. Carbonos com ligação dupla e ligações simples. Então, carbonos do tipo sp2 vão ter 7 carbonos. 7 carbonos sp2. Então, gente, questãozinha também muito simples, muito tranquila. Tá? É um pouquinho de atenção e bola para frente. Vamos para a questão 3. Na questão 3, depois da leitura que vocês fizeram aí, né, ele está falando que a água sofre a eletrólise, né, e ele aqui nomeia o elemento químico representado por X, ou seja, esse X aqui. Tá? Então, a gente sabe que a soma das massas dos reagentes vai ser igual à soma das massas dos produtos, assim como o número atômico presente neles. Tá? Então, uma reação nuclear aí. Então, X, em relação ao número atômico, nós temos aqui a liberação de um nêutron. Então, o número atômico do nêutron vale 0. Então, o número atômico de X vai ser 2. E o número de massa de X? Como já tem uma massa para o nêutron, o total de massa é de 4. 2 mais 2, 4. Então, o X vai ter massa 3. A partir daí, vamos recorrer à tabela periódica para saber quem é esse elemento. Saber como? A partir do seu número atômico, que é o número atômico 2. Então, vamos ver a tabela periódica. Então, observando aqui a tabela periódica, o elemento de número atômico 2 é o hélio. Tá? Então, vai ser o elemento hélio, que é o número atômico 2. Vamos voltar para a questão. O elemento X vai ser o elemento hélio. Então, resolvemos a primeira parte aí. Então, o elemento X é o hélio. Né? Indique seu número de nêutrons. Para calcular o nêutron, é o número de massa menos o número atômico. Então, nêutrons vai ser igual a massa, que vale 3, menos o número atômico, que vale 2. Vai dar 1 nêutron. Tá? Então, muito tranquilo até o momento. E ele quer saber a semi-reação catódica da eletrólise. Bom, vamos lembrar aí. Ele diz que ocorreu a eletrólise em moléculas de água. Então, a água ela vai sofrer essa separação aqui. H2O vai formar o H+, mais o OH-.
ele quer a reação catódica, ou seja, a reação que ocorre no catodo. Ora, se é um processo de eletrólise, o catodo ele vai ter o polo negativo. A gente troca, né, os polos. Da pilha, o catodo é positivo. Na eletrólise, o catodo é negativo. O que vai acontecer? Por ele ser o polo negativo, ele vai atrair o positivo, a espécie positiva, que no caso é o H+. Então, a gente vai ter o H+, sendo atraído. O catodo, nele ocorre a redução, né? Processo de redução, que é o ganho de elétrons. Tá? Então, H+, mais elétrons, formando H2. Aqui a gente pode até simplificar colocando meio de H2. No caso aqui, H2 gasoso, gás hidrogênio. Tá? Então, ele quer saber a semi-reação catódica. É essa aqui, H+, mais elétron, formando meio de H2. Tá certo? Então, gente, é bem tranquilo também, tá? Tinha que lembrar um pouquinho de eletrólise, mas também não era nada absurdo. Então, vamos para a questão 4. Questão 4, questãozinha que envolve termoquímica, assunto que sempre aparece na prova da UERJ. Sempre cai termoquímica na prova da UERJ. Mas antes disso, dentro disso aqui, ele quer que nomeie as funções orgânicas presentes na molécula da frutose. Ora, nós temos OH, que são vários grupos OH, né? Várias hidroxilas, que representam a função álcool. Então, OH está representando o álcool. E também nós temos esse grupamento aqui, C-O, que representa a função cetona. Então, nós vamos ter álcool e vamos ter cetona dentro da molécula aí da frutose. São as funções presentes. Na segunda parte, ele quer que calcule a variação de entalpia padrão, ou seja, ele quer que calcule ΔH desse processo, ou seja, dessa reação aqui. O que a gente sabe? Que o ΔH é a entalpia de produto menos a entalpia de reagente, ou seja, ΔH de formação aí, a entalpia de formação. Então, dentro desse valor de ΔH, nós vamos ter, vou jogar aqui para baixo, hein? ΔH vai ser a entalpia de produto, que vai ser CO2 e água, só que são 6 mols de CO2. Então, vai ser 6 vezes a entalpia do CO2, mais 6 vezes a entalpia da água, menos da fórmula, a entalpia da frutose, vou chamar aqui de frutose, e nós temos também o O2, só que aqui o O2 é substância simples, a entalpia vale zero, a entalpia de formação dele vale zero, então a gente não vai considerar. Tá? Agora a gente vai fazer as substituições. ΔH vai ser igual a 6 vezes menos 394. Então, vou multiplicar aqui logo por 6. 394 vezes 6 vai dar menos 2.364. E para a água, também menos 286 vezes 6. Isso aqui vai ser igual a menos 1.716. Substituindo, né, vamos ter menos 2.364 com menos 1.716 menos e a entalpia da frutose, que é menos 1.265. Né? Então, fazendo aqui os cálculos, o ΔH vai ser igual a, lembrando essa parte aqui vai ficar positiva, né? Vai ficar mais 1.265. Então, ΔH vai ser menos 2.815 quilojoules por mol. Tá? Lembrando aqui, não é o caso, é uma reação exotérmica. É uma reação exotérmica porque ΔH é negativo. Beleza, gente? Então, até o momento,
bem tranquila. Reação processo termoquímico que sempre aparece na prova da UERJ. Tá? Então, vai fazer prova da UERJ, estuda termoquímica porque vai cair. Então, fica ligado aí. Bom, após a leitura da questão 5, ele quer saber, dentre os elementos presentes no fragmento da tabela de Mendeleev, indique o número de camadas eletrônicas daquele com maior massa. Tá? Então, vamos ver aqui os elementos. Quem tem a maior massa é o iodo. Então, vamos ver quantas camadas eletrônicas ele tem. O que são as camadas eletrônicas? No caso, a presença de níveis, o número de níveis dele. E o número de níveis está associado na tabela periódica em relação aos períodos. Ou seja, nós temos 7 períodos, cada período equivale a um nível. Então, vamos ver lá o iodo, em qual período ele se encontra. Então, observando aqui o iodo, ele se encontra no 5º período. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5º período. 5º período. Se ele é do 5º período, ele vai ter 5 camadas eletrônicas. Então, 5 camadas. Tá? Ele pede ainda para escrever a fórmula química da substância formada pelo metal alcalino terroso pelo halogênio. O halogênio que nós temos é o iodo. E o metal alcalino terroso é o elemento do grupo 2, né? Que no caso aqui vai ser o estrôncio. Então ele quer a combinação do estrôncio com o iodo. Ora, o estrôncio é do grupo 2, ele vai ter carga 2+. E o iodo, que é do grupo 17, tem carga -1. Isso na forma iônica, né, que a gente está representando. Então vai ficar Sr e 2. Por que vai ficar Sr e 2? Esse 2 aqui, ele vem para cá para baixo. A gente vai fazer o cruzamento de cargas, né? E como aqui é 1 para o iodo, não vai surtir efeito. Então, Sr e 2. Tá? Iodeto de estrôncio. Eu vou até botar o nome aqui para a gente. Iodeto de estrôncio. Beleza? Continuando, sabendo hoje que a massa atômica do telúrio é maior do que a do iodo, explique por que esses dois elementos mantêm na classificação periódica atual a mesma posição que tinham na tabela de Mendeleev. Então, a tabela de Mendeleev era baseada nas massas. A tabela atual ela vai ser baseada em relação aos números atômicos. Tá? Então, o número atômico do iodo ele é maior do que o número atômico do telúrio. Vamos lá conferir. Conferindo, olha lá, o telúrio e iodo. Tá? Então, é só observar que o telúrio tem número atômico 52 e o iodo tem número atômico 53. Então, por que continua? Por que ele permanece na classificação atual? Isso vai permanecer porque é devido ao número atômico. Ou seja, a classificação periódica ela se dá por ordem crescente de números atômicos. Então, devido ao número atômico, que estão em ordem crescente. Então, questãozinha também simples, que envolvia uso de tabela periódica, conhecimento de tabela periódica e ligação química. Vamos para outra questão. Então, questão 6, após essa leitura aí, ele quer que indique o agente redutor da equação da reação 1 e a polaridade da molécula do AsH3. E em seguida, calcule o grau de pureza do óxido de arsênio 3. Então, vamos ver quem é o agente redutor da reação 1. Então, observando aqui a reação 1, vamos determinar o número de oxidação dos elementos aqui presentes. Então, o oxigênio tem NOx-2,
o arsênio vai ter NOx mais 3. Zinco, substância simples, o NOx vale 0. Hidrogênio, na forma aqui iônica, vai ter NOx mais 1. Aqui, o hidrogênio ele tem NOx menos 1, porque nesse caso ele está na forma de hidreto. Então o arsênio vai ter NOx mais 3. Zinco tem NOx mais 2, porque é o ânion. Hidrogênio mais 1 e oxigênio menos 2. Tá? Então, determinando o NOx aí, ele quer saber quem é o agente redutor. Então, o agente redutor é aquele cara que sofre a oxidação. Tá? A oxidação é o aumento do NOx. Tá? Vai aumentar o NOx. Quem está aumentando o NOx aqui? Tá? Basta a gente observar. É o zinco. Ele de 0, ele está indo para mais 2. Então, o agente redutor é o zinco. Tá, beleza? Então, gente, é só ter atenção. O agente oxidante ele sofreria redução, e nesse caso o agente oxidante seria o hidrogênio. Tá? De mais 1 está indo para menos 1, em termos de número de oxidação. No caso aqui, uma questão que envolve balanceamento redox, a equação já está balanceada, só que a UERJ já gosta muito de balanceamento redox também, tá? Fazer o balanceamento pelo método de óxido-redução. Então, gente, dá uma estudadinha nisso daí, preste atenção, vou colocar mais vídeos no canal sobre isso. Tá? Então, vamos ficar ligado aí. Continuando, ele quer saber a polaridade do AsH3. Então, primeiro passo, a gente tem que saber qual o grupo do arsênio. Vamos ver na tabela periódica. Então, aqui observando a tabela, o arsênio ele vai se encontrar no grupo 15. Tá? Então, vamos voltar para o exercício. Então, como o arsênio ele é do grupo 15, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, arsênio com 5 elétrons na última camada. E vai estar ligado a 3 hidrogênios. Então, vou fazer ligação covalente. 1, 2, 3 ligações. Tá? Então, está aqui a ligação dele. Mas ele quer saber o tipo de polaridade. Bom, a polaridade vai estar associada à geometria. Então, a geometria vai ser desse formato aqui. Arsênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E temos um par de elétrons livres. Ora, esse par de elétrons livres aqui, ele vai justamente sugerir a questão de polo, né? Um polo, uma carga parcial aí. Então, nesse caso, vai ser do tipo polar, tá? Vai ser uma molécula polar. Então, gente, só ter cuidado devido à presença desse par de elétrons livres aí. Bom, na segunda parte, ele quer que calcule o grau de pureza do óxido de arsênio. Então, a gente tem que pegar alguns valores aí. O valor do arsênio, que vale 75, o valor da massa, né, 75 unidades, e do oxigênio, que vale 16. Tá? Bom, nós temos duas reações. A gente tem que observar o seguinte, que a quantidade de arsênio que sai da primeira reação, no caso de hidreto de arsênio, que sai da primeira reação, vai ser a mesma da segunda. Tá? Então, a gente vai trabalhar com essas quantidades aí. Tá? O que sai e o que chega. Então, se a quantidade que sai é a mesma que chega, então a equação, e como as duas equações já estão balanceadas, então a gente pode fazer de maneira direta. A gente pode relacionar o óxido de arsênio com o próprio arsênio aqui, na segunda reação. Tá? Então, calculando a massa do óxido de arsênio, nós vamos ter 198 gramas de AS2O3 reagindo com 150 gramas, no caso produzindo, né, 150 gramas de arsênio. Tá? Qual vai ser a massa de óxido que vai produzir 50 gramas de arsênio? Por que a gente está fazendo dessa maneira? Porque a gente quer saber
a pureza do óxido. Então, eu vou colocar sempre o produto formado. Tá? Então, fazendo aqui os cálculos, é 3 vezes menor, né? Então, vai ser 198 dividido por 3. Isso vai dar 66 gramas de AS2O3. Bom, a gente não tem ainda o total, né? No caso, em termos de pureza. A gente sabe que 200 gramas, que é o total, equivalem a 100%. 66 gramas, na verdade, né? Vai equivaler a Y%. Então, esse valor de Y aqui, essa porcentagem, né, vai dar 33% de pureza. Então, uma questão também que não estava tão difícil assim. Tá? Era uma questão que envolvia estequiometria, em particular a porcentagem, pureza. Tá? Então, problemas simples, tem problemas mais difíceis até. A primeira parte tinha que saber o agente redutor, aí tinha que calcular o NOx, né? E a parte intermediária da questão, que era para saber a polaridade, que aí poderia se confundir um pouco devido aos elétrons livres, mas estava bem tranquilo também. Bom, após a leitura da questão 7, ele quer que nomeie o sal formado nesse processo e a ligação interatômica. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas duas equações e vamos juntá-las. Vamos fazer uma equação única, que é a equação global, que ele já pede aqui logo embaixo. Então, nós temos 2 elétrons antes do reagente, no reagente, e 2 elétrons no produto. A quantidade de elétrons está igual, a gente pode cancelar. 2 Na+, cancela com 2 Na+, também. Então, vamos ter o Ni Cl2 mais 2 de Na, formando Ni, níquel, mais 2 de NaCl. Então, essa aqui seria a reação global. Então, já vou até colocar aqui. É a global. Ela vai facilitar nosso trabalho aí. Ele quer saber o nome do sal formado. O nome do sal formado vai ser também bem tranquilo. O sal formado aqui foi o NaCl. É o cloreto de sódio. Ora, o cloreto de sódio, ele faz que tipo de ligação? É ligação iônica. Composto iônico. Tá? Então, faz uma interação do tipo iônica. Bom, continuando aí, já fizemos a equação global. Só para lembrar aqui o nome desse cara, ele não pede, mas vamos lá, né? Vai ser o cloreto de níquel 2. Tá? Então, só para dar uma reforçada aí nos nomes dos sais, tá? Para a gente não esquecer. Aqui é uma reação de dupla troca, desculpa, de simples troca, né? Se a gente for ver essa equação global, uma simples troca, tá? Se a gente puder classificá-la, tá bom? Então, são detalhezinhos que a gente vai pegando e vai numerando na questão aí. Agora, ele quer que determine a diferença de potencial. Então, ele quer o ΔE0, o estado padrão. Então, como nós já temos os elétrons, né? Antes e depois, então basta pegar os valores e fazer o cálculo. Então, menos 0,23 com mais 2,71. Isso aqui vai ser igual a mais 2,48 volts. Tá? Como foi um valor positivo, né, a gente diz que é uma reação espontânea. Né? A voltagem positiva para uma pilha é uma reação espontânea aí. Então, questão também bem tranquila, tá? Nada demais. Mais uma questão de pilha aí, que também sempre aparece quando cai pilha e eletrólise. Agora, nós já vimos, né, uma parte de eletrólise, agora uma de pilha. Então, vamos para frente. Próxima questão. Bom, a próxima questão, depois da leitura aí, ele quer que nomeie a mudança de estado físico que ocorre com o naftaleno e represente sua fórmula estrutural. Bom,
naftaleno C10H8. Ele está passando do estado sólido para o estado gasoso. Então, a mudança que passa do estado sólido para o estado gasoso é chamada de sublimação. Sublimação. Tá? É passagem do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. A substância não passa pelo estado líquido. Isso depende da pressão, depende da temperatura. Tá? E agora também ele quer que represente a fórmula estrutural. Então, a fórmula estrutural do naftaleno, vamos fazer dessa maneira. É uma representação. E podemos também ter outra representação, que seria essa aqui, né, através da colocação dos círculos de ressonância, né, do círculo de ressonância, no caso. Tá? Então, é a estrutura do naftaleno. Tá? Pode ser de uma forma ou de outra. Tá? Então, nesse caso, não vai alterar em nada. Tá? A representação é válida para as duas maneiras. Bom, então continuando, em seguida calcule o número de esferas de naftaleno necessárias para atingir o equilíbrio químico no interior de um armário com 2 metros cúbicos de volume. Ele dá o valor de Kc, que é 4 vezes 10 a menos 6 mol por litro. O que é o Kc? O Kc é uma constante de equilíbrio em termos de concentração, em que nós vamos ter a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, sendo que nós não podemos ter substância no estado sólido. Então, nesse caso, o Kc ele vai ser representado pela concentração do produto, que é o C10H8. Em que esse valor é de 4 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Ele quer saber a quantidade de esferas. Ora, essa quantidade de esferas está associada também à massa de uma esfera. Então, se nós temos concentração em mol por litro, nós podemos determinar a massa. Mas, para isso, a gente tem que passar pelo número de mol. Então, a gente sabe que a concentração em mol por litro é o número de mol dividido pelo volume. Bom, vamos começar agora a quebrar um pouquinho a cabeça. A concentração é 4 vezes 10 a menos 6. O número de mol nós não sabemos. E o volume? É o volume que se encontra o armário, que é de 2 metros cúbicos. Bom, 2 metros cúbicos, tá? Temos que fazer aí a mudança. Né? 1 metro cúbico, só para a gente lembrar aí, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, 2 metros cúbicos, 2.000 litros. Tá? Então, o volume vai ser de 2.000. Então, o número de mol vai ser 8 vezes 10 a menos 3. 8 vezes 10 a menos 3 mol. Bom, dentro disso, não terminou ainda, tem muita coisa para fazer. Vamos calcular a massa do C10H8. C10H8 ele tem uma massa molar de 128 gramas por mol. Então, 128 gramas está em 1 mol. Qual é a massa que nós vamos ter em 8 vezes 10 a menos 3 mol? Então, essa massa vai ser igual a 1024 vezes 10 a menos 3. 1024 vezes 10 a menos 3 gramas. Tá? Porém, não terminamos ainda. Ele quer saber o número de esferas. Ora, uma esfera de naftalina, tem 256 miligramas, ou seja,
256 vezes, vou botar aqui embaixo que não deu, 10 a menos 3 gramas. Quantas esferas, vou chamar aqui de Y, vão estar presentes em 1024 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, calculando aí, vai dar 4, porque vai ser 1024 dividido por 256. Vai dar 4 esferas. Então, questão também bem tranquila. Mas qual o problema aqui da questão? Era lembrar do metro cúbico. Isso era um dos problemas. E também fazer a associação do Kc com a concentração e dali desenvolvendo. Ou seja, é uma questão até um pouquinho complicadinha, não tão difícil. Para quem está estudando, quem está preparado, ia fazer isso, claro, com um pouquinho de trabalho, mas conseguiria. Tá? Mas não era tão difícil assim não. Na questão 9, está falando que com base na reação, quer saber qual é o composto orgânico, se é fenol ou ácido pícrico, que apresenta maior acidez. Justifique sua resposta. Bom, o que significa ser mais ácido? É liberar mais íons H+. Tá? Então, os dois possuem fenol na estrutura. A gente sabe que o fenol, dentro da química orgânica, tem características ácidas. Tá? Então, essas estruturas, a princípio, possuem características ácidas. Mas qual dos dois é o mais ácido? Então, vai depender que o seguinte, no ácido pícrico, nós temos o grupo nitro. Esse grupo nitro, ele é um eletro atraente. Ou seja, ele atrai elétrons para ele. Uma vez que ele atrai elétrons para ele, ele consegue enfraquecer a ligação do hidrogênio. O oxigênio está ligado ao hidrogênio. Então, essa ligação aqui, ela vai sendo rompida. Por causa dos elétrons, vão chegando mais próximos ao grupo nitro. Se a ligação é rompida, o hidrogênio é liberado com mais facilidade para o meio. Se o hidrogênio é liberado com facilidade, a substância é mais ácida. Então, a pergunta ali quer saber qual deles é o mais ácido e por quê. Então, vai ser o ácido pícrico, devido ao grupo nitro, que é eletroatraente. Que é eletroatraente. Tá? Então, gente, bastava lembrar um pouquinho dos grupos, né, que atraem elétrons, que repelem elétrons, né, eletroatraente, eletrorrepelente, tá? E aí a gente teria a solução para essa questão, em parte dessa questão, tá? A justificativa dela. Em seguida, nomeie o reagente inorgânico, ou seja, o reagente inorgânico, esse carinha aqui, que é o ácido nítrico. Ácido nítrico. Classifica a reação quanto ao mecanismo da partícula reagente. Então, vai ser uma reação de substituição. Nesse caso, é eletrofílica. Porque nós temos a formação de cargas elétricas. Então, se não tivéssemos cargas elétricas, tá? Seria nucleofílica. Aí, nesse caso, vai ser eletrofílica. Então, questão que tinha que ter esse detalhezinho também, tá? Colocando somente reação de substituição, não estaria totalmente errado, mas talvez não ganhasse a pontuação total de quem fosse corrigir. Tá? Então, só ter atençãozinha aí. Vamos para a última questão agora. A última questão tem esse gráfico aqui, que pode confundir um pouco, mas não tem nada demais. Tá? Então, a gente está falando da análise de uma amostra de 100 ml de água
indicou a presença de 0,04 mol de bicarbonato, CO3 2-, né? E o valor de pH igual a 10. Ele quer saber a concentração em mol por litro de íons bicarbonato nessa amostra. No meio também as espécies H2CO3 e HCO3- presentes na solução. Bom, então ele fala que pH é igual a 10. Então vamos ver aqui o pH 10. Esse gráfico aqui mais fechadinho em rosa é do bicarbonato. Em pH 10, ele bate aqui e vai rebatendo o valor de 0,2. E do carbonato, é o gráfico pontilhado, né? A linha pontilhada, e vai bater em 0,8 correspondente aí. Então agora a gente vai fazer o seguinte: 0,8 mol de CO3 vai estar para 0,2 mol de HCO3-. Se nós temos 0,04 mol de carbonato, vamos ter X de bicarbonato. Então, fazendo aqui a regra de 3, né, vai dar 0,01 mol de bicarbonato. Só que ele não quer saber o número de mol, ele quer saber a concentração. Concentração em mol por litro. Só que o volume de 100 ml tem que passar para litro, que era 0,1 litro. Então a concentração é o número de mol dividido pelo volume. Concentração vai ser igual a 0,01 dividido por 0,1. Isso aqui vai ser igual a 0,1 mol por litro de bicarbonato. Então, nessa questão, o problema era observar o gráfico. Tinha que fazer esse comparativo aí. Isso que era a parte mais chatinha. E agora dá o nome, né? H2CO3. H2CO3 é o ácido carbônico. Ácido carbônico. E o HCO3-, como já falei, é o bicarbonato. Então, no caso, o íon bicarbonato, né? Íon bicarbonato. Ou também pode ser chamado íon hidrogeno carbonato. Então, gente, está aí a resolução da prova. Tá? Não foi uma prova difícil, como falei para vocês. Uma prova relativamente simples, fácil até, comparada às outras de outros anos aí. Tá? Então, foi uma prova bem tranquila. Espero que tenham entendido. Tá? Curtam o vídeo, compartilhem. Um forte abraço, um molde de beijos e até a próxima.